Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma parte dessa série de vídeos falando sobre e também a leitura do livro A Chave Mestra. Mais uma vez eu quero te agradecer por você estar aqui aprendendo mais um pouquinho, aprendendo a mudar a sua realidade com essas lições tão preciosas deste livro que eu amo, 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 amo. Deixe também o seu gostei, né? Deixe o seu comentário, compartilhe. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, né? Compartilha para aquelas pessoas que você acha que vai se beneficiar desse tipo de conteúdo também, que eu fico muito agradecida. Mas então vamos lá. Parte 9. E se você chegou aqui e não está entendendo do que eu estou falando, tem aí no canal uma playlist chamada A Chave Mestra na Prática do Dia a Dia. Vai lá que você vai ver todos os vídeos desde o início dessa série, tá bom? E o que o autor quis dizer nesse capítulo? O que ele diz nesta parte? Que nós temos condições e ferramentas para mudar a nós mesmos. E que a mudança é sempre um processo interno, refletindo no externo sempre o que está dentro. Sempre a mudança é de dentro para fora. Como ele diz que isso é tão certo como a planta vem da semente, que também dá para ver que é um processo de dentro para fora, né? Isso é fato. Meus pensamentos dominantes criam a minha vida. Estar sempre consciente do que eu estou pensando para não criar o caos na minha vida é fundamental. Né? Através das repetições constantes das afirmações positivas e pensamentos positivos, que são que isso aí é a semente, né? De onde vamos colher os nossos frutos. Só que uma coisa eu digo, só pensamento positivo não resolve. É um conjunto. Os nossos resultados, os resultados da vida que nós levamos é a soma. É uma soma de pensamentos, sentimentos e ações que geram resultados. Então, é pensamento, sentimento e ação. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Só um sem o outro não funciona adequadamente. Se eu só pensar positivo, mas eu estou sentindo negativo, não vou ter o resultado desejado. Pensamentos negativos, gente, certamente vão aparecer, porque nós somos seres emocionais. Mas o que deve ser feito é não dar asas para esses pensamentos. E por fim, ficar estagnado ali naquela emoção. Passar por esse momento, receber o pensamento, perceber o pensamento e já cancela. Muda para o outro polo. Bota um pensamento desejado no lugar. Ninguém quer nada de negativo na vida, né? Ninguém quer nada negativo na vida. Então pense no que você quer e não naquilo que você não quer. E o exercício desta semana é o seguinte: imagine a germinação de uma semente, a fecundação ali da semente, o ato de brotar. Ele diz que é para você imaginar a sua flor preferida. Mas talvez você não goste de flor, imagine qualquer semente, né? Qualquer semente de qualquer uma outra plantinha. Imagine essa semente germinando, suas raízes crescendo, indo para a terra, se aprofundando, buscando os nutrientes para viver e crescer, né? Buscando as condições adequadas, porque as raízes, elas são células inteligentes. Elas sabem o que fazer e como fazer para se nutrir e nutrir todas as partes da planta. Imagine esse processo, todo o caule se formando, a primeira folha, os ramos, os galhos, dê vida para esse pé de flor. Imagine o vento batendo nas folhas, né? E os brotos crescendo, vai surgindo o botão da flor, né? Você vai vendo o desabrochar da flor, até por fim a flor em si. E quando você for capaz de ter essa visão clara, você pode usar esse processo para a sua vida, para os seus sonhos, para a sua saúde, né? Imaginar todo o caminho percorrido
sabe? Ver as coisas acontecendo da forma que você deseja que seja, tá bom? Agora fique agora com a leitura do livro, com a leitura do capítulo 9. E eu espero que você goste, eu espero que você faça o exercício, passe essa semana nesse exercício e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo de luz para você. Até o próximo. Leitura do livro A Chave Mestra, de Charles Haanel, parte 9. Nesta parte, você pode aprender a construir as ferramentas que usará para criar para si mesmo qualquer condição que desejar. Se quiser mudar essas condições, você deve mudar a si mesmo. Seus caprichos, seus desejos, suas fantasias, suas ambições podem ser impedidos a qualquer momento, mas seus pensamentos mais profundos encontrarão um meio de se expressar, tão certo como as plantas brotarem da semente. Então suponhamos que você queira mudar as condições. Como proceder? A resposta é simples, pela lei do crescimento. Causa e efeito são absolutos e constantes no campo oculto do pensamento, assim como no mundo das coisas materiais. Tenha em mente a condição desejada. Confirme essa condição, como se já fosse um fato consumado. Isso indica o valor de uma afirmação poderosa. Por meio da repetição constante, isso passa a fazer parte de nós. Na verdade, assim mudamos a nós mesmos, assim nos tornamos o que queremos ser. Personalidade não é obra do acaso, mas o resultado de esforços contínuos. Se você é tímido, hesitante, inseguro, ou é muito ansioso ou atormentado por pensamentos de medo ou de risco iminente, lembre-se do axiomático: 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso vale para o mundo mental e para o mundo espiritual. Então, o remédio é simples. Basta substituir pensamentos de medo, insuficiência e limitação por aqueles de coragem, força, autoconfiança e segurança. O jeito mais fácil e natural de fazer isso é escolher uma afirmação que pareça ser perfeita para o seu caso em particular. O pensamento positivo destruirá o negativo, tão certo quanto a luz destrói a escuridão. E o resultado será igualmente eficaz. A ação é o resultado do pensamento e as condições são o resultado da ação. Então, você tem sempre em mãos as ferramentas que lhe permitem, certa e inevitavelmente, construir ou desconstruir a si mesmo. E a alegria ou o sofrimento serão sua recompensa. Possivelmente, há apenas 3 coisas que poderiam ser desejadas no mundo exterior, e cada uma delas pode ser encontrada no mundo interior. O segredo para encontrá-las é simplesmente usar um mecanismo adequado para se conectar com o poder onipotente que qualquer pessoa pode acessar. As 3 coisas que toda a humanidade deseja e que são necessárias para sua plena expressão e total desenvolvimento são saúde, prosperidade e amor. Todos admitem que saúde é absolutamente fundamental, pois não há como ser feliz se o corpo físico sofre. Nem todos admitem imediatamente que a prosperidade é necessária, mas todos devem admitir que recursos pelo menos suficientes são necessários, e que o que seria considerado suficiente para um seria visto como doloroso e absolutamente pouco para outro. E como a natureza oferece não apenas o suficiente, mas em abundância, como opulência e generosidade, percebemos que qualquer insuficiência ou limitação não passa de uma limitação causada por um método artificial de distribuição. Todos provavelmente admitem que o amor é a terceira coisa,
ou talvez alguns digam que é a primeira e mais essencial para a felicidade da humanidade. Em todo caso, aqueles que têm saúde, prosperidade e amor não precisam de mais nada para serem felizes. Vimos que a substância universal é toda a saúde, toda a prosperidade e todo o amor, e que o mecanismo de ligação pelo qual conseguimos nos conectar com esses recursos infinitos é a nossa forma de pensar. Pensar corretamente, portanto, significa entrar no lugar sagrado do mais elevado. O que devemos pensar? Se soubermos o que pensar, encontraremos um mecanismo adequado de ligação e nos conectará com qualquer coisa que desejarmos. Esse mecanismo pode parecer muito simples quando eu lhe disser como acessá-lo, mas continue lendo. Você verá que, na verdade, ele é a chave mestra, ou a lâmpada de Aladim, se preferir. Você verá que ele é a base de tudo, a condição primordial, a lei absoluta do bem-estar. Para pensarmos do jeito certo e preciso, devemos conhecer a verdade. A verdade, então, é o princípio básico de toda relação social ou comercial. É a condição precedente de toda a ação correta. Conhecer a verdade, ter certeza e ser confiante dão uma satisfação incomparável. Essa é a única base sólida em um mundo de dúvidas, conflitos e perigos. Conhecer a verdade é estar em harmonia com o poder infinito e onipotente. Conhecer a verdade é, portanto, conectar-se com o poder irresistível, que afasta todo o tipo de discórdia, desarmonia, dúvida ou erro de qualquer espécie, porque a verdade é poderosa e prevalecerá. Até o intelecto mais modesto consegue prever o resultado de qualquer ação quando sabe que esse resultado é baseado na verdade. Porém, até o mais poderoso intelecto, até a mente mais profunda e penetrante se veem desesperados e não conseguem conceber o resultado de suas esperanças se basearem em uma premissa que sabem ser falsa. Toda ação que não estiverem em harmonia com a verdade, seja por ignorância ou intencionalmente, resultará em dissonância e numa eventual perda proporcional de seu alcance e de sua natureza. Então, como podemos conhecer a verdade para nos conectar a esse mecanismo que nos ligará ao infinito? Não há como nos enganarmos se percebermos que a verdade é o princípio vital da mente universal e é onipresente. Por exemplo, se você quer saúde, deve compreender o fato de que o seu eu espiritual e que todo o espírito é uno, que onde quer que esteja uma parte, estará o todo. Isso lhe trará uma condição de saúde, porque cada célula do seu corpo deve manifestar a verdade como você a vê. Se você vir doença, as células manifestarão doença. Se você vir perfeição, elas manifestarão perfeição. A afirmação "eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz" lhe trará condições harmoniosas. Isso acontece porque a afirmação está em estrita conformidade com a verdade. E quando a verdade aparece, toda forma de erro ou dissonância deve necessariamente desaparecer. Você já viu que o eu é espiritual e que deve necessariamente ser sempre perfeito? Portanto, a afirmação "eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz" é uma afirmação científica e exata. Pensamento é uma atividade espiritual e o espírito é criativo. Portanto, o resultado de ter esse pensamento em sua mente deve necessariamente lhe trazer condições que estejam em harmonia com esse pensamento. Se você quer prosperidade, compreender que o seu eu é uno com a mente universal, que é toda substância e onipotente, o ajudará a pôr em ação a lei da atração, que o colocará na mesma vibração que as forças que geram sucesso e fartura
na mesma proporção da natureza e do propósito da sua afirmação. Visualização é o mecanismo de ligação do qual você precisa. Visualização é um processo muito diferente da visão. A visão é física e, portanto, está relacionada com o mundo objetivo, o mundo exterior, enquanto a visualização é produto da imaginação e, portanto, produto da mente subjetiva, do mundo interior. Por isso, a visualização tem vitabilidade, ela cresce. A coisa visualizada se manifestará no exterior. O mecanismo é perfeito. Foi criado pelo arquiteto mestre que faz bem todas as coisas. Mas, infelizmente, quem o opera às vezes é inexperiente ou insuficiente. No entanto, a prática e a determinação permitem superar esse defeito. Se você quer amor, tente compreender que o único jeito de conseguir amor é dando amor, que quanto mais você der, mais receberá, e que a única forma de dar amor é encher-se dele, até se tornar um ímã. O método foi explicado em outra lição. Aquele que aprendeu a manifestar as maiores verdades espirituais nas chamadas coisas menores da vida, descobriu o segredo e a solução desse problema. O indivíduo fica sempre mais desperto e atento com a proximidade, com grandes ideias, com grandes acontecimentos, grandes coisas naturais e grandes pessoas. Dizem que Lincoln causava em todos que se aproximavam dele a sensação que se tem ao ficar diante de uma montanha. E essa sensação se intensifica quando se compreende que ele tinha como base coisas que são eternas, o poder da verdade. Às vezes, é inspirador ouvir alguém que realmente colocou esses princípios à prova, alguém que demonstrou esses princípios em sua própria vida. Uma carta de Frederick Andrews diz o seguinte: Eu tinha uns 13 anos quando o Dr. T.W. Marcy disse à minha mãe: Não há nenhuma chance, senhora. Andrews, perdi meu garoto do mesmo jeito, depois de ter feito por ele tudo o que eu podia. Estudei esses casos com atenção e sei que não existe a possibilidade. Ela virou-se para ele e disse: Doutor, o que faria se ele fosse seu filho? Ele respondeu: Eu lutaria com todas as minhas forças enquanto houvesse um sopro de vida pelo qual lutar. E aquele foi o início de uma longa e exaustiva batalha, com muitos altos e baixos, com todos os médicos concordando que não havia chance de cura, embora nos encorajassem e estimulassem a fazer o melhor que pudéssemos. No fim veio a vitória, e me transformei de uma criatura pequena, retorcida, deformada que andava de quatro, em um homem forte e bem formado que anda de pé. Agora sei que você quer a fórmula, e eu lhe darei de modo mais simples e sucinto que puder. Criei uma afirmação para mim, usando as qualidades que eu mais precisava, e eu a repeti para mim mesmo inúmeras vezes. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Era a última coisa que eu dizia antes de dormir e a primeira que falava ao acordar. Não afirmei isso apenas para mim, mas também para outras pessoas que eu sabia que também precisavam dessa afirmação. Quero enfatizar este ponto. Tudo o que você desejar para si, deseje também para os outros. E isso ajudará a todos. Colhemos o que plantamos. Se enviarmos pensamentos de amor e saúde, eles voltarão para nós, como pão atirado sobre as águas. Mas se enviarmos pensamentos de medo, preocupação, inveja, raiva, ódio e etc., colheremos os resultados em nossas próprias vidas. Disse que as pessoas se reconstroem totalmente a cada 7 anos.
mas alguns cientistas agora afirmam que nos reconstruímos completamente a cada 11 meses. Então, na verdade, temos apenas 11 meses de idade. Se recolocamos os defeitos em nosso corpo ano após ano, podemos culpar apenas a nós mesmos. O ser humano é a soma total dos seus próprios pensamentos. Então a pergunta é: como podemos cultivar apenas os bons pensamentos e rejeitar os maus? Primeiro, não temos como impedir que pensamentos ruins cheguem até nós, mas podemos não cultivá-los. A única maneira de fazer isso é esquecê-los, o que significa trocar esses pensamentos por outros. É aí que entra a afirmação previamente criada. Quando um pensamento de raiva, inveja, medo ou preocupação surgir, comece a fazer a sua afirmação. Para lutar contra a escuridão, use a luz. Para combater o frio, use calor. Para vencer o mal, use o bem. Digo por mim mesmo, a negação jamais me ajudou de algum modo. Afirme o bem e o mal sumirá. Frederick Elias Andrews. Se houver algo que você queira, poderá usar esta afirmação, sem modificá-la. Use-a exatamente como é. Fique em silêncio com ela e deixe-a penetrar em seu subconsciente, para que possa usá-la em qualquer lugar. Em seu carro, no escritório, em casa. Esta é a vantagem dos métodos espirituais. Eles estão sempre disponíveis. O espírito é onipresente, está sempre pronto. Tudo o que se deve fazer é dar o devido reconhecimento à sua onipotência e ter a atenção ou o desejo de se tornar o receptor de seus efeitos benéficos. Se nossa atitude mental predominante for de poder, coragem, bondade e compaixão, nosso ambiente rejeitará as condições que não correspondem a esses pensamentos. Se nossa atitude mental predominante for fraca, crítica, invejosa e destrutiva, nosso ambiente refletirá as condições correspondentes a tais pensamentos. Pensamentos são causas e condições são efeitos. É essa a explicação para a origem do bem e do mal. O pensamento é criativo e automaticamente estabelece uma correlação com seu objeto. Essa é uma lei cosmológica, uma lei universal, a lei da atração, a lei da causa e efeito. O reconhecimento e a aplicação dessa lei determinarão tanto o início quanto o fim. Foi essa a lei que fez com que, em todas as épocas e em todos os tempos, as pessoas acreditassem no poder da oração. Seja-vos feito conforme a vossa fé. É apenas uma outra forma melhor e a mais sucinta de dizer a mesma coisa. Esta semana, visualize uma planta. Pegue sua flor preferida, traga-a do invisível para o visível. Plante a sementinha, regue-a, cuide dela, coloque-a num lugar em que receba luz solar matinal indireta. Veja a semente germinar. Agora ela se tornou algo animado, algo vivo e que busca meios de sobrevivência. Veja as raízes penetrando a terra. Observe como ela se lança em todas as direções e lembre-se de que são células vivas, que se dividem e subdividem, e que em pouco tempo haverá milhões dessas células, cada uma delas inteligente, sabendo o que quer e como conseguir o que deseja. Veja o caule lançar-se para cima, observe como ele rompe na superfície da terra. Veja como se divide e forma ramificações. Veja como cada ramo é perfeito e simétrico. Veja as folhas começarem a se formar. E depois, os minúsculos caules, cada um deles contendo um botão.
E enquanto você observa, o botão se abre e se revela a sua flor predileta. Agora, se você se concentrar bastante, sentirá o perfume da flor. É o perfume levado pela brisa suave, da bela criação que você visualizou. Quando você for capaz de tornar sua visão clara e completa, conseguirá entrar no espírito da coisa. Essa coisa se tornará muito real para você. Você aprenderá a se concentrar e o processo é o mesmo, independentemente de você estar se concentrando na saúde ou na sua flor favorita. Em um ideal, numa proposta de negócio complicada ou em qualquer outro problema da vida. Todo sucesso foi alcançado com concentração contínua no objeto que se tem em vista. A leitura continua no próximo áudio.